Bom, vamos lá. Nesse caso, gente, vamos olhar primeiro aqui a análise vertical para ver o que aconteceu primordialmente na empresa e depois ver se essa mudança foi boa ou se foi ruim para ela. Aqui são linhas gerais que a gente vai discutir, não dá para fazer assim, ó, foi bom ou foi ruim, porque a gente não tem uma informação mais precisa. Mas a gente consegue verificar cenários, então possíveis cenários que essa empresa viveu para discutir se isso é bom ou se é ruim para ela. Ok? Vamos lá, então. No primeiro momento, a ideia principal é discutir sobre o ativo dela. A gente consegue discutir que o ativo tem uma proporção de mais ou menos 37, 39, 45, 46, então dá uma média aí de uns 40% é ativo circulante e um pouquinho mais da metade é ativo não circulante. Essa proporção, se vale a pena colocar mais ou menos em ativo circulante ou não circulante, varia muito de negócio para negócio, de ramo, de empresa para empresa, mas mais de ramo. Alguns ramos, por exemplo, indústria, elas precisam de mais investimento imobilizado, máquina, equipamento, veículos, imóveis para montar as fábricas e assim por diante. E, por consequência, menos em ativo circulante. Na outra ponta, se pegar empresas como consultorias, elas investem pouco em ativo não circulante, imobilizado, por exemplo, e mais em ativo circulante, porque o processo de trabalho é diferenciado. Eu não vou produzir nada na consultoria, a não ser conhecimento, contribuição para outras empresas. Então, avaliar se quem tem mais ou menos é bom ou ruim, não dá, a menos que você esteja avaliando empresas do mesmo ramo. Então, olha, neste ramo aqui, a empresa X mobiliza menos e a empresa Z mobiliza mais. Nessa perspectiva, aí dá para fazer uma avaliação bem legal, que a ideia básica é a seguinte: qual que é o ideal? Você consiga produzir muito ou adequadamente com menos imobilizado. Então, se você conseguir produzir mais com menos, é melhor, porque sobra mais dinheiro para você comprar estoque, vender a prazo, quer fazer o dinheiro girar efetivamente. Como é que eu faço isso? Posso comprar uma máquina mais eficiente, ao invés de ter duas, tenho uma só. Posso ter ganhos de produtividade com a empresa, fazer mais com menos tempo. Então, note que você consegue ter processos de gestão, de investimentos que melhoram bastante no caso, ativo. Tá? Outro ponto que a gente pode discutir bastante nesse ponto é o seguinte: aqui no meio, ó, nós temos a proporção das principais contas. Nota que tem aplicação financeira, que aumentou bastante, ó, no curto prazo, 5, 7, 16 e 15. Clientes, mais ou menos 20%. Estoque, mais ou menos 10%. 10, 9, assim por diante. Então, essas são as principais contas do ativo circulante. Joia? Aqui no ativo não circulante, tem aqui a principal conta, no começo era mobilizado, ó, 32% do total, porque é uma proporção, tá? 26% do total, caiu para 23, 21, e ele inverte um pouco o número de investimentos, o volume de investimentos com a conta em investimentos do ativo não circulante. 20, 22, 24 e 25. Então, a empresa, a gente não consegue saber os motivos, mas ela, de modo deliberado, tira um pouco de dinheiro do imobilizado para colocar em investimentos. O que são as possíveis justificativas disso? Uma é o seguinte: a empresa já atua no mercado maduro e não vai ter grandes saltos de produção, então ela consegue ter uma produção estável ao longo do tempo e isso pode fazer com que ela venda alguma máquina para investir em outra coisa. Olha, o que eu faço não vai dar mais grandes booms assim. Por exemplo, celular.
Concorda? O boom para vender celular já foi. Por mais que cresça ainda as vendas, as pessoas vão renovando os celulares, tá velho, vou comprar um outro. Na época que quase ninguém tinha e começou a comprar, o crescimento foi muito mais acentuado do que agora. Então, você pode ter a necessidade lá atrás de ter mais equipamentos e agora você mantém uma venda, por mais que você tente pegar clientes de outros, que são os concorrentes, você não vai ter grandes saltos. Pode ser isso? Pode. Se for isso, é uma boa? É, porque eu não vou deixar o dinheiro parado em máquina e eu posso tentar ganhar dinheiro com outra coisa. O que poderia ser melhor? Que você tentasse buscar alternativas para a sua empresa ao invés de investir no mercado financeiro. Que não é a função, se isso for uma fábrica, de uma fábrica investir no mercado financeiro. Então tem que produzir alguma coisa, senão você fecha a fábrica e monta uma empresa que trabalha com investimentos de mercado financeiro. Tá? Essa é um pouco da ideia. Olhando aqui um pouco passivo, pessoal, né? No passivo circulante, nós temos uma distribuição quase que homogênea das principais contas do ativo circulante, né? Aqui é um destaque para essas duas, são as fontes mais usadas para financiamento. O banco é mais caro, de modo geral, fornecedores mais barato, de modo geral, mas também tem outras fontes, salários, por exemplo, é uma conta grande, 5%, depois cai para 3%, depois vai passando um pouquinho para 4%. E lá embaixo, os impostos que também tem que pagar. Tá? Então, aqui nada muito estranho, ou uma movimentação que chame muito a atenção a ponto de você ficar preocupado, alguma coisa assim. Aqui a conta financiamento a longo prazo aumentou bastante também, 5 para 12, depois se manteve mais ou menos com 11. Então, denota um dinheiro de terceiros com prazo longo para fazer algum tipo de investimento, ou para investir lá nas contas do ativo circulante. E aqui, grande parte do dinheiro, né, vem de capital próprio. Concorda? Vem do capital próprio. 60% para 68%, 58%, e aqui está quase meio a meio, né, em termos de capital social. Embora o patrimônio líquido é a maioria, 73%, 63%, 63%, 66%. Então, é uma empresa que tem um endividamento que não ultrapassa metade do capital que ela tem próprio, somando não só o capital social, mas reservas de lucro, acumulado e assim por diante. Ok? Houve em termos de total dos investimentos, caiu um pouquinho, né? Depois começou a subir de novo e depois subiu de novo. Então, como se fosse um V. Cai, depois sobe mais um pouco. Tá bem? Alguém fez alguma coisa diferente disso aqui? Quer comentar alguma coisa? Sem problema? Vou lá para o meu DRE, depois a gente vai para os índices, ver alguma coisa nos índices financeiros. No DRE, pessoal, aqui tem uma avaliação mais completa de todas as contas, para que vocês entendam qual é o processo aqui. No caso do balanço patrimonial, o que é essa análise vertical aqui, só para lembrar vocês? Isso aqui é uma proporção. Então, assim, o total do ativo é 100%, que é os 50 milhões aqui, 503 milhões. Eu quero saber quanto que 186, que é o total do ativo circulante, representa em porcentagem desse total, que é 100%. Representa 37%. Então, essa é a ideia para a vertical do ativo e do passivo. Quando você fala em DRE, o seu 100% passa a ser a venda. Porque desse total de venda, que é a minha Pix inteira, que você vai descontando despesas, custos, juros, e assim vai, até sobrar o lucro ou o prejuízo final lá na última linha, que é a que você avalia isso aí, se foi bom ou se foi ruim. Mas notem que as vendas, apesar de terem aumentado todos os anos, concorda?
392, 413, 418, 476, a empresa teve prejuízo nos 2 primeiros anos. Então, eu tenho que descobrir aqui o que está causando esse prejuízo, de modo geral. Porque venda, ela vendeu mais. Espera aí. Alguém achou alguma coisa? Ó, se você olhar aqui os custos, mais ou menos constante na proporção. Ó. Então, primeiro ano, 66% a custo, caiu para 65%, caiu para 61%, caiu para 58%. Então, apesar do custo ser mais a metade das vendas, há um processo aqui lento, na realidade, mas há um processo de redução da proporção do custo e, consequentemente, do aumento da proporção do lucro bruto. Porque se eu gasto menos custo, sobra mais lucro bruto. Tá? 34, 34,8, 38, 41. Se o lucro bruto está aumentando, ó, existe alguma coisa a mais aqui no meio que aumentou bastante a ponto de ter prejuízo. O prejuízo representava 5,8% das vendas. Depois foi para 21,8% das vendas. Então, foi um alto prejuízo aqui no segundo ano, que é o pior ano. Né? Mesmo tendo vendido um pouquinho a mais, você teve aumento de algumas despesas no meio que atrapalharam um pouco a empresa. Por exemplo, aqui, ó, eu começo a pagar a despesa financeira, não teve despesa financeira em 2011. Tem aqui um alto valor de despesas com depreciação, com reestruturação. Eu posso pensar que estou reestruturando o negócio da empresa, né? Fiz um negócio, estou montando algumas outras coisas, e a partir daí você vai pensar que é um gasto programado. Concorda? Reestruturar um negócio é um gasto programado. Eu programo uma reforma, eu programo uma mudança na perspectiva dos investimentos em prol de alguma outra coisa. Então, aqui, parte desse prejuízo pode ser explicado por isso aqui. Concorda? Despesas com depreciação. Tá bem? E outra parte, outras despesas aqui que aumentaram também, com detalhes, isso aqui, mas existe uma despesa alta, a porcentagem é pequena, mas uma despesa que foi... Cada coisa que sai aqui do DRE, ela come um pouco o meu lucro, né? E depois, como não teve mais despesas e a venda aumentou também um pouquinho a mais, eu reverto um pouco o prejuízo para um lucro. Joia? Bom, o primeiro parecer aqui nosso é o seguinte: essa empresa, de acordo com o ativo e o passivo dela e o DRE, representa um risco muito alto se alguém decidir investir nessa empresa. Ela tem grandes problemas, não tem, vale a pena, ou acha que não é um bom investimento? Enquanto vocês pensem aí, vamos dar uma olhadinha nos indicadores financeiros, os principais indicadores, tá? Aqui, rentabilidade, que notem que é o principal nesse caso, que foi a principal mudança que aconteceu. A empresa sai de um lucro, de um prejuízo alto, e vai para o lucro. Então, eu tinha o meu retorno sobre o patrimônio, que é o dinheiro próprio, que é o ROI, era negativo em 6, aumentou para 31, depois ele já começa positivo para 9 e para 14. Então, aqui é um ponto de virada 2012. Eu saio de um prejuízo e vou para um lucro que, se tivesse mais um ano aqui, ou dois, a gente conseguiria avaliar se isso aqui será uma tendência, né, de aumentar a proporção do meu lucro, ou se vai mais ou menos manter nesse patamar de 14, um pouquinho mais,
ou vai cair de novo. Ninguém sabe porque não tem mais dados. Isso faz com que a empresa, se fosse uma empresa SA, porque ela teria tido problema aqui com o valor das ações, que com certeza as ações iriam cair um pouco, porque ninguém gosta de investir em empresa com prejuízo, mas depois daqui para cá ela começa a se recuperar. Então, quem fosse investir em ações ou investiu no passado e pensou em comprar ações da Paulista S.A., que é a empresa fictícia no nosso caso, e comprou em 2012, que seria aqui o fundo do poço nesse período, e agora vai estar bem feliz porque as ações subiriam bastante. Tá? Mas aqui, assim, em todos os índices de rentabilidade, eu tenho um problema e depois eu melhoro nos 2 últimos anos. Em termos de estrutura de capital, eu tenho aqui uma ideia de endividamento, né? Mais ou menos 30, 37 é dívida, o resto é capital próprio. Se eu comparar dinheiro próprio com terceiros, eu tenho mais dinheiro próprio, essa é a proporção. Tá? Perfil de endividamento, eu devo mais a curto prazo, o que pode ser ruim, eu tenho que pagar essa conta logo, eu tenho que gerar dinheiro logo para pagar as contas em dia. E a liquidez, apesar de tudo, é boa, eu consigo pagar as minhas contas sem grandes problemas. 1,8, liquidez corrente, e 1,6 liquidez seca, mesmo se eu tirasse o estoque fora, eu ainda consigo pagar as minhas contas com os outros investimentos não em estoque. Tá bem? E aqui os giros e os prazos. Aqui o que dá para destacar para vocês é que o prazo de estoque diminuiu um pouco, depois subiu um pouquinho, mais ou menos 90, como era 90 dias. Eu consigo vender o estoque mais rápido. Eu consigo reduzir um pouquinho o prazo que eu recebo, bem pouco, mas já é um avanço, alguns dias. O pagamento está em 21. Então, uma coisa que é ruim aqui, eu tenho que pagar antes de receber, concordam? Tem um chat aqui. Posso. Manter a liquidez é o seguinte, ó. Na liquidez corrente, você compara ativo circulante com passivo circulante. Vamos voltar no balanço. Eu comparo ativo circulante, que é o total, tenho 186, com passivo circulante, que eu tenho 104. Se esse é dinheiro e esse é dívida, eu consigo pagar dívida com dinheiro ou quase dinheiro. E a liquidez é uma proporção. Então, quanto o seu dinheiro é maior que a sua dívida? A proporção está em 1,8. Então, cada R$1 que eu devo, eu tenho 1,8 de dinheiro para pagar. Eu pago esse 1 e sobra por R$1,30. Tá? Aqui subiu para 1,9 e subiu para 2,2. Mas não dá para 2, fica mais fácil para você pensar. Digamos que a liquidez fosse 2. O que significa isso? Que eu tenho, por exemplo, R$50 de dinheiro e devo 25. Pago e sobra a outra metade. Tá? A liquidez seca, lá no balanço de novo, é você perguntar o seguinte para os dados. Se eu tirar a conta estoque fora, que é os 66 mil, então, se eu fizesse assim, ó. Deixa eu um buraquinho aqui. Mais 186 menos os estoques, que é 66, vai dar uns 120, não vai? 119 mil. Eu ainda consigo pagar as minhas contas com esse dinheiro? Consigo, ó, porque eu devo 104. Então, a empresa não depende do estoque para pagar as contas. Se tiver algum problema, eu não conseguir vender nada do estoque, nada, zero, eu ainda consigo, com o que eu já vendi, receber a prazo e tal, eu consigo pagar as minhas contas em dia. Então, é uma liquidez bem alta nesse sentido. Tá?
E melhorou ainda mais, eu tenho menos peso do estoque ainda, eu dependo menos do estoque a cada ano. 1,2, 1,3, 1,6. Ok? Então, aqui não é problema. Vou botar um sinalzinho verde aqui, ó. Não é um problema. Aqui também não é um problema, porque eu estou melhorando a empresa. Aqui não é neutro, né? De repente, aqui é um probleminha pequeno, que a gente não sabe se é do negócio ou da empresa, às vezes do negócio, que é pagar antes de receber. Então, se eu compro a prazo e, em média, eu pago em 21 dias no último ano, no mesmo ano, eu vendo e recebo, em média, com 67 dias. Então, tem um desfalque aí de recebimento de, mais ou menos, 46 dias. Então, 46 dias sem dinheiro. Porque eu paguei e não recebi. Então, isso, de repente, pode ser para a empresa um sinal para tentar ou reduzir o tempo que eu recebo, ou aumentar o tempo que eu pago, ou manter um capital de giro mais alto para bancar essa diferença dos dias. Então, não compensa você fazer muita venda a prazo, você não consegue pagar essa conta em dia, e aí você vai ficar sem dinheiro, não paga a minha conta em dia, tem juros, aí fica mais caro o que eu ia pagar, porque tem que pagar juros, e às vezes todo o ganho que eu teria com essa operação, eu gasto pagando juros que podem ser desnecessários. Tá bem? Agora vamos finalmente nesse negócio todo aí. Deixa eu até voltar para vocês aqui. Deixa eu só ler o Matheus aqui. Matheus, só um termo aqui para você usar. Esse positivo significa maior que 1. Tá? Você divide um número pelo outro, maior que 1 eu tenho mais dinheiro que conta para pagar, menor que 1, contrário. Se eu tivesse lá, se eu devesse 8, se eu tivesse 8 de dinheiro e devesse 10, ia ficar a conta 0,8. Ou seja, eu devo real e tenho para pagar 80 centavos. Se eu consigo pagar um pedaço, só fica devendo outro. Então, positivo é maior ou menor que 0. Tá? Essa é a ideia da proporção. Então, vamos lá para nosso último parecer sobre essa empresa aí. Se vocês tivessem um dinheiro para investir e eu apresentasse para vocês essa empresa aí, vale a pena investir nessa empresa ou não? Alguém tem uma ideia? Alguém arriscaria a venda ou a compra de uma ação de uma empresa como essa? Esqueça por enquanto o ramo dela. Ou ainda está muito obscuro para perceber alguma coisa? What? Ninguém tem uma opinião? Eu acho. Professor. Oi, desculpa, prometei que ia falar. Eu investiria nela, sim. Contabilmente falando e pelos indicadores, você percebe que ela teve uma melhora, né? Ela começou ali, deu uma desandada, se reestruturou, tem até um gasto de reestruturação que ela utilizou, né? Seja de governança, atividade, apresenta uma melhora. E eu só acredito que se for uma empresa que ela vai começar a declinar, não vai ser de repente, é algo que a gente vai conseguir acompanhar para então vender a ação, se necessário. Eu investiria porque ela tem mostrado um crescimento ali significativo, né? Mesmo que na parte da atividade ela receba depois de pagar, ela parece estar com as contas balanceadas ali, tá tendo um lucro, uma liquidez sólida, né? Ela tem 2,2 vezes o ativo do que o passivo, né, da dívida. Então, isso aí é interessante. Eu investiria. Isso. Na verdade, eu também pensei nisso e o caso, isso é um caso, não é real, mas é um caso, ele nos remete a isso. Vamos pensar nos pontos positivos.
a empresa teve um grande problema no primeiro e segundo anos, né? Pode ser gestão, pode ser uma crise do setor que ela pertence, uma crise do país que ela está inserida, não importa, mas ela passou por essa crise, houve melhoras, e ela mesma assim, ela conseguiu reverter o prejuízo em lucro. Então, esse é um ponto positivo. As vendas estão sempre em alta. Nos 4 anos que vocês olharam, em todos os anos as vendas estão em alta. Os custos diminuíram, toma DRE, a proporção do custo diminuiu, o que é bom. Ela tem grande eficiência, consegue fazer mais produtos ou em menos tempo, ou gastando menos insumos. E também tem uma questão de prazos, aí, situando a relação de PMR e PMP, que é o pagamento, o recebimento, está um pouco contrária, mas a gente pode avaliar que pode ser um dado do setor. Uma vez eu pesquisei e um aluno que tinha um posto de gasolina, ele dizia o seguinte: para o setor de posto, não sei se ainda é hoje assim, mas a época que deu para ele era, de modo geral, você tinha que pagar o fornecedor adiantado, pagava adiantado, depois você recebia o combustível, depois você vendia. Então, para esse setor, tem que ter o dinheiro separado, porque eu tenho que comprar antes de receber. Eu não consigo ter um prazo para pagar, depois começar a receber e vender. Não tem. Eu pago à vista para receber a prazo. É ruim isso? É ruim, mas é uma característica desse setor, por exemplo. Quem vende combustível só vende para receber à vista. E você tem que arcar com isso. Como? Tem que ter mais dinheiro sobrando para conseguir bancar sem receber nada ainda. Ok? E também, como a Lua falou, ela consegue pagar as contas em dia, na liquidez, e não tem, assim, grandes... não é uma empresa muito endividada. O problema, talvez, é que ela deve muito a curto prazo. Dever a curto prazo é bom porque é mais barato, mas também demanda mais dinheiro ainda para pagar essas contas. Tá? Então, em linhas gerais, é isso aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nada? Então, a gente encerra essa parte de análise. Agora, eu vou dizer para vocês, na semana que vem, onde que cada conta entra, embora a análise é para nós o aspecto mais importante, mas como é que eu vou saber se compensa vender a prazo ou se compensa vender à vista? Análise é matemática financeira. Quanto eu posso dar de desconto numa venda? 10%, 5%? Qual é o meu limite para desconto? Matemática financeira vai me ajudar. Tá bem? Se alguém tem mais perguntas, a gente nos vemos de novo. Alguns nos vemos amanhã, alguns nos vemos terça-feira. Joia? Boa noite para vocês. Vou desligar. Boa noite, professor. Até mais, até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, professor. Amém. Até Amém. mais. Até mais, tchau. Até amanhã. Amanhã a gente vê.